boa noite. Meu nome é Yane Holanda, sou residente de genética da Unicamp e aqui vamos continuar falando sobre o PCR. Agora a gente vai falar sobre os diversos subtipos de PCR, né? As diversas técnicas que a gente pode fazer para sofisticar o exame. Porque como a gente viu na aula passada, o PCR ele era basicamente sozinho, sem nenhuma técnica adjunta. Ele serve basicamente para identificar se existe ou não certo segmento, né? Segmento gênico. Ele não consegue identificar mais que isso. Então, ele serviria basicamente para moléstias infecciosas, para identificar se aquele DNA está ali ou não. Mas aí a gente tem várias formas de sofisticar esse exame, de incrementar esse exame, para que ele consiga dizer outras coisas para a gente. Então, vamos partir das mais simples para um pouquinho mais complicadas. Tá bom, mas nada que seja difícil de entender, tá certo? Tudo é tranquilo. Vamos começar com Salter. Vocês lembram da aula sobre Salter, né? Então, é basicamente a mesma coisa. Qual é a diferença? Nenhuma. Tipo assim, o Salter que a gente viu, se fala que é um PCR com Saltern, porque no PCR com Saltern também aqui existe aquele processo, né, de passar para o gel agarose, de ficar naquela máquina, que é essa aqui, e de transferir tudo que tem para o gel de nylon. Porque no gel de nylon é que a gente vai poder adicionar os probes, para ver realmente se tem alguma coisa ali ou não. E assim, inclusive, quando a gente bota no gel de nylon, a gente pode adicionar um probe que não dava nem para ser visto no gel de agarose, entendeu? Às vezes pelo tamanho dele, que ele não era identificado, e agora a gente passa a identificar. Identificar também com mais fidelidade exatamente o segmento gênico que você quer, o tamanho. Assim, você coloca no gel, você quantifica ele direitinho. Tá? O próximo passo é o PCR mais dot blot, ou PCR mais ASO, não é isso? Então, o PCR mais ASO, que é o PCR dot blot, é o seguinte: tem paciente 1, paciente 2, paciente 3, certo? Você tem sangue 1, sangue 2, sangue 3, sangue 1, sangue 2, sangue 3, sem duplicado, né? Aí, em cada potinho por exemplo, todos nesses 3 aqui, nesses 3 sanguezinhos aqui, a gente vai botar, certo? É probe, certo? Por exemplo, coloquei um probe normal. Então, um probe que é complementar uma sequência gênica normal, né? Se ele, depois do PCR, depois que eu já amplifiquei, né, o material, aí se ele brilhar, é porque obviamente, tem esse segmento gênico que é normal, já que você botou a sequência complementar um gene normal e ele brilhou, então é porque tem essa parte que é normal, certo? Do DNA. Na outra, você vai botar uma parte que é mutante, entendeu? E aí, se você botou a parte que é mutante e brilhou, significa que ele tem aquele mutante, porque tem um segmento de DNA que é complementar aquele mutante, entendeu? Então, botou também nesses 3 sangues. O paciente 1, o que aconteceu com ele? Ele brilhou tanto no normal quanto no mutante, significa que ele é heterozigoto, ele tem os dois. O paciente 2, ele brilhou só no normal, significa que ele só tem o normal, tá? Porque ele só tem a sequência complementar ao normal, e o paciente 3, ele só tem a sequência complementar ao mutante, tá bom? E aí, assim, ele não é tão sofisticado, tão rebuscado, por quê? Ele não diz a quantidade, ele não diz o tamanho, certo? Às vezes pode acontecer mismatch também das sequências complementares, mas enfim, é o que tem, o exame mais fácil, mais simples, não tem que fazer eletroforese, né? Então, tem vantagens e desvantagens. O terceiro que eu quero falar é o NESP do PCR, que é o PCR em ninho, como se fosse um PCR em ninho, mais ou menos isso. É o seguinte, você pega o início é igual a qualquer outro PCR. Você pega uma linha, uma parte de DNA e amplifica ela, bem muito, certo? Sendo que aí depois, você amplificou tudo isso, não foi? Com uma sequência, com um primer, que era complementar a esse comecinho aqui, certo? Aí amplificou tudo isso. Agora, você vai pegar, aí você fez, sei lá, 100
100 copiazinhas. Você conseguiu amplificar até 100. Você vai pegar esses 100, retirar uma parte, retirar 25, por exemplo, e vai amplificar esses 25 com uma parte mais dentro, entendeu? Do gene. Uma parte menor. Aí você vai amplificar, em vez de amplificar isso, de novo você vai amplificar isso. E aí você vai fazer várias partes dessas, entendeu? Menores. Pra quando ele é bom? Pra quando você quer uma parte muito específica de um gene, que aí você vai, tipo, assim, pegar uma parte maior, depois conseguir amplificar bem muito, depois uma parte menor. E aí você vai conseguir chegar a essa parte que é bem específica. Ou quando você tem muito pouca quantidade de material, que você quer aumentar a amplificação, certo? Agora vamos para o Real-Time PCR. Real-Time PCR, como o nome diz, nada mais é que o PCR que você consegue ver em tempo real o que está acontecendo, se está conseguindo amplificar ou não. E aí tem várias formas de ver isso, eu vou citar duas, mas existem outras, tá bom? Uma delas é a CyberGreen. O CyberGreen sempre que tem uma dupla fita de DNA, certo? Formou uma dupla fita de DNA. Aí ele gosta de ficar no meio delas duas. Então, ele vai ficar no meio delas duas. Esse CyberGreen, ele é visível externamente, ele brilha. Então, obviamente, quanto mais CyberGreen, quanto mais green, quanto mais verde, mais a gente vai conseguir ver, entendeu? Então, você mede mais ou menos pela cor, tá bem? Quanto tá expandindo. Existe o Tachman Probe também. O que é o Tachman Probe? Tachman Probe, ele vai ser um probezinho, um probe que é uma sonda, que é complementar uma parte do DNA, sendo que nesse probe, você vai ter também, um negócio chamado repórter e um negócio chamado quencher. O repórter é o reportador, é quem fala, é quem brilha, entendeu? E o quencher é quem silencia o repórter. Então, quando a gente tem esse probe, essa sondinha aqui, ele não brilha, ele não faz nada. Porque tem o repórter, mas tem o quencher. Eles estão muito perto um do outro, então o repórter não vai brilhar. Sendo que quando ele seguir um segmento de DNA, existe um mecanismo que faz com que o repórter e o quencher eles se desliguem do DNA. E aí, o quencher ficando bem longe do repórter, o quencher ele faz o quê? Apaga o repórter. Aí o quencher e o repórter estão bem longe, então o repórter vai conseguir brilhar. E aí, assim, vai conseguir ser fidedigno, assim, vai conseguir mostrar em tempo real o que está acontecendo. Sendo que, assim, não é olho nu, né? Tem toda uma tecnologia envolvida, a gente tem um microscópio, sendo assim, tem acoplados vários equipamentos que conseguem ver esse brilho de uma forma apropriada, com uma câmerazinha especial. Aí você vai ter uma luz específica, um filtrozinho, um sistema de espelho, um filtro emissor e uma câmera, certo? Que quencher é temperador e R é repórter. Enfim, tem outro PCR que também é RT e que não é real time, é o RT de reverse transcriptase, que é inclusive o que é usado para COVID. Que, inclusive, o de COVID, ele é tanto RT quanto RT, ou seja, ele é tanto reverse transcriptase quanto real-time transcriptase. Certo? E aí, qual é a finalidade, qual é o método da reverse transcriptase? Primeiro, ele vai converter, ele vai identificar, basicamente, ele vai identificar. Você quer ver um vírus, sendo que o PCR ele foi feito só para DNA, porque ele precisa desnaturar, ele precisa formar uma rede complementar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar aquele RNA em um DNA. Eu vou converter, primeiramente, um DNA ao RNA. E quem faz isso é uma enzima chamada transcriptase reversa. Tem alguns métodos dela fazer isso, dela converter o RNA e o DNA. Eu vou falar uma que é comum aqui. Que você tem um suportezinho específico, que você sabe que todo DNA ele acaba num A poliqualdal, numa adenina poliqualdal, ou seja, vários várias vezes. Então, você vai ter um suporte que vai pegar esse gene e juntar uma seção complementar aqui. Então, vai ser com T, 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 T. Aí, você junta. Aí, fica aquele gene. Esse suporte, ele consegue dar estabilidade àquela parte do gene que você quer, aquele gene que você quer. Então, ela meio que deixa parada e deixa a transcriptase reversa agir
tranquila. Aí você pega essa rede de suporte, aí fica aqui mRNA. Então, a partir desse momento, a reverse transcriptase vai se ligar ao mRNA e aí vai poder fazer essa transcrição, né? De mRNA, de RNA para um DNA. Vamos agora para o próximo, que é com enzima de restrição. O DNA com enzima de restrição, ele é bem... lembra que a gente dá aula de Southern blot? Então, é o mesmo princípio daquele começo. Porque assim, após amplificado, após você ter vários genes, você amplifica aquela enzima aquele gene que você quer. E aí, dependendo, aquela enzima que você quer, entendeu? E aí, você amplifica, você faz a enzima de restrição. Aí, dependendo se tiver ou não a mutação, vai cortar ou não. Por exemplo, eu tenho a mutação que toda vez que tem ATCG, ele vai cortar. Então, se toda vez que eu tenho ATCG ele vai cortar, eu vou ter, e o tamanho do gene, vamos supor que seja 200 pares de base. Esse ATCG acontece justamente no meio. Aí, então, eu não vou ter fragmento de 200, eu vou ter só fragmento de 100. Entendeu? Agora, se ele sempre corta na ATCG e eu tenho uma mutação que não é ATCG, o gene vira, em vez de ATCG, ele muda para AGGG, então ele não vai cortar. Então, eu só vou ter fragmento de 200. Entendeu? Então, aqui é só um exemplo que eu tô dando. Por exemplo, aqui, 200. E aqui, 100. Então, nesse caso, eu tenho, assim, quantificado 200 pares de base e 100 pares de base, certo? Então, a gente tá vendo aqui que quando é normal, não corta. Então, quando é normal, não corta, você só fragmento de 200. Quando é mutante, corta. Então, só fragmento de 100. Se tiver os dois, é heterozigoto, tá bom? Agora, vamos para o outro método de PCR. É o ARMS, que é Amplification Retraction, certo? Que é um método bem interessante, assim. Ele tem todo... Aqui você tá vendo, né? É uma sequência de DNA. Uma fita e sua complementar, não é isso? Então, você vai fazer igual você faz em qualquer PCR, que você coloca um primer. Você coloca esse primer aqui, que é complementar, 2 primers, na verdade. Esse primer aqui, que é complementar a essa fita, e esse primer, que é complementar a essa fita. Sendo que tem um detalhe. No ARMS, você tem um terceiro primer, que você vai... Esse terceiro primer, ele vai ser complementar a região de interesse, a região que tem ou não uma mutação. Por exemplo, vamos supor que aqui, assim, seja normal, ATT, AAC, TGC. E aqui seja mutante, ATT, AAC, TAC. Então, ou seja, trocou um G por um A. Entendeu? Então, se você trocou um G por um A, vamos supor que... Aí, eu tenho um probe, um primer, na verdade, que ele é complementar a essa parte. Sendo que ele só é complementar no normal, no mutante, ele não é complementar. Então, o que é que vai acontecer? Os primers lá, eles ficam lá misturados no material de DNA, ficam circulando, 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 até encontrar essa região iniciadora. Então, vamos supor que esse primer aqui... Então, eu tenho 3 primers. 1, 2, 3. Se tivesse só esses 2 primers, ia ser todos os DNA de um tamanho só. Sendo que eu não tenho só esses 2 primers. Ia ser, tipo, todos os DNA, aqui eu contei, são 22 pares de base. Se eu tivesse só esses 2 primers, tudo ia ser de 22 pares de base. Porém, como eu botei um terceiro primer, aqui vai ter alguns de 22 e alguns de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19. Então, quando eu tenho o normal, eu tenho primers de tamanho de 22 pares de base e eu também tenho primers de 19 pares de base. Entendeu? Aí, eu coloco também na mistura, além de colocar uma fita complementar ao normal, eu coloco uma fita complementar ao mutante, certo? E aí, quando eu coloco essa fita complementar ao mutante, eu coloco, por exemplo, aqui. Aí, vamos supor, nessa fita que tá complementar ao mutante, alguns vão ser de 22 pares de base, mas alguns vão ser de menos. Se você contar direitinho, vai dar 12. Entendeu? Alguns vão ser de 22 e alguns 12. Aí, você coloca os primers normais, que vai ter em todo mundo, o primer da pessoa normal e o primer da pessoa mutante. Então, vamos supor, se eu achar 22 pares de base e 19 nesse frasquinho,
sequências de 22 e 19 pares de base, quer dizer que eu só tenho um genoma normal, porque ele só conseguiu amplificar com esse primer aqui. Se eu botar de 22 e de 12, quer dizer que também é a mesma coisa, que eu só tenho um mutante, porque só amplificou esse aqui e esses dois. Agora, se eu tiver de 19, de 22 e de 12, quer dizer que eu tenho de tudo, tá bom? Vamos para o próximo, que é o PCR Multiplex. O PCR Multiplex, ele é basicamente, ele é muito bom para quando você tem infecções que tem várias deleções. Porque assim, você coloca num potinho o DNA do paciente e vários primers. Você coloca primers com vários genes diferentes, tá bom? Aí você coloca vários genes, certo? E aí, você vai vendo se o gene amplificar é porque tem, se não amplificar é porque não tem. Aí depois você coloca isso no gel de agarose, no eletroforese e vê quais amplificou, quais não amplificou. Pra poder ver se eles estão lá ou não estão lá. Entendeu? Porque aqui tem um gene, aqui outro, aqui outro, aqui outro. Você coloca o primer aqui, vai amplificando e vê se amplifica ou não. Certo? E aí, vamos supor aqui. Aqui, a pessoa 1 é a pessoa normal, amplificou tudo. A pessoa 2, ela já tem uma ausência desse primeiro gene aqui. Uma deleção. A pessoa 3 tem uma deleção desses e a pessoa 4 tem uma deleção desses. Então, você amplifica múltiplos exons e amplificados com tamanhos diferentes. Então, assim, um detalhe também, eles têm que ter tamanhos diferentes, porque eles têm que a gente conseguir vê-los na eletroforese. Se a gente não conseguir vê-los, então não vale de nada, tá bom? O último método que eu vou falar aqui é o Gap PCR. Tem um detalhe que a gente não pensa, mas assim, se a gente colocar um primer com um certo tamanho de gene, a gente consegue fazer expandir e amplificar esse gene. Se a gente colocar um primer com um gene gigantesco de 20 kb de bases, não vai conseguir, não vai amplificar, ele é muito grande. Então, a gente pode botar o primer lá e não vai amplificar. Porém, se a pessoa tiver uma deleção muito grande no meio desse primer, desse gene, aí esses dois aqui vão se juntar e vai ficar um gene pequenininho em vez de um gene gigantesco. E aí, quando botar o primer, vai conseguir. E aí, a gente, tipo assim, se no indivíduo colocar primer e não amplificar, é porque o gene ainda tá grande e essa pessoa, ela não tem... Ela tem, tipo assim, ela não tem a mutação, o gene tá normal. Agora, se conseguir amplificar, é porque o gene tá muito pequeno para que ele deveria ser, então essa pessoa tem a mutação. Aí, aqui, eu vou botar esse exemplo aqui. Sendo que para ler, a gente coloca duas coisas. A gente coloca o gene inteiro, e coloca também uma partezinha do gene só de controle, pra gente saber se aquele gene tá lá. Então, o B é o gene todo e o C é o controle. Certo? Então, se o B não amplificou e o C amplificou, é porque tá normal. Porque os primers não conseguiram amplificar tudo. Se os dois, ou seja, se o C amplificou, significa que o gene está presente. Agora, se o B amplificou também, significa que ele está deletado. Tipo, tem uma parte dele que está deletado, certo? Agora, vamos supor que só o B tenha amplificado, ou seja, que o B está bem curtinho. Quer dizer que ele não tem. Tipo, ele é homozigoto para deleção, entendeu? Ele não tem nenhuma parte daquela deleção lá. Então, é isso que eu gostaria de falar. Muito obrigada. A próxima vai ser sobre cariótipo.